Olá pessoal, voltando então às nossas aulas, hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 15.10 do livro do professor Stewart, que é mudança de variáveis em integrais múltiplas. É quando eu posso fazer a troca de variáveis, né? Vocês vão se lembrar que quando vocês fizeram o cálculo unidimensional, ou seja, a função de uma variável, frequentemente usávamos uma mudança de variável para substituir, que era a regra da substituição, para poder simplificar a integral. Revendo os papéis de x e de u, então, podemos escrever a regra da substituição, que estava lá no capítulo do volume 1, capítulo 5.5, nós vimos em cálculo 1, que era integral de f de x dx. Eu troco o x por uma f de u, ou por uma g de u, então fica como f de g de u vezes g' de u du. É como fazer a troca da variável de x por y, ou x por u nesse caso, onde x é uma g de u, a é uma g de c, b então vai ser uma g de d. Outro modo de escrever a fórmula 1, essa fórmula aqui é assim, ó, integral de f de x dx é f de x de u dx du. Se eu pudesse cancelar esses dois du aqui, ficaria f de x dx, tá certo? Como a ideia é substituir, então fica no final o du, que é a troca de variável, né? Então, muito bem. Continuando aqui, então, nós vamos ter uma mudança de variável pode também ser útil em integrais duplas, que é o caso que nós vamos ver agora. Já vimos exemplo disso na conversão de coordenadas polares. Vejam que em coordenadas polares as variáveis eram r e θ, e elas eram relacionadas a x e y. X era dado como r cosseno θ e y r seno θ. Isso aqui foi passado para vocês decorarem naquele momento, mas agora vai ter uma explicação um pouco mais clara. E a fórmula de mudança de variáveis, do capítulo 15.4, é que a integral dupla da região R de f de x, y, dA pode ser escrita como região dupla S, f de, no lugar do x, r cosseno de θ, no lugar do y, r seno de θ, e aparece aqui o r dr dθ. Esse r que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o chamado jacobiano. Tá? Nós vamos aprender a calculá-lo hoje. Onde S é a região do plano rθ, que corresponde à região R do plano xy. Então, mudamos o plano xy para o plano rθ. De modo mais geral, consideremos uma mudança de variável dada pela transformação t no plano uv, dado no plano xy. O t, que é a transformação, é no plano uv, e o xy está no plano xy, evidente, né? Então essa é a mudança que nós vamos aplicar, onde x e y estão relacionados com u e v. E aí tem que x é um g de u e v, e y é um h de u e v, ou seja, x depende de u e depende de v, y depende de u e depende de v. Quando era de uma variável só, o g dependeria só de u. Ou, como às vezes escrevemos, x é o x que depende de u e v, e o y depende de u e v. Aqui está g, ou está x, ou está y, ou h, desculpe, o y, é a mesma coisa, tá certo? Você está dizendo que o y depende de u e v, e o x depende de u e v. Em geral, consideremos t uma transformação C1, o que significa que g e h têm derivadas parciais de primeira ordem. Então, para poder dizer isso aqui, nós temos que considerar que as nossas variações g e h têm também derivadas de primeira ordem. Tá? De modo geral, nós vamos ter sempre aqui, ó, t é uma transformação, o que significa que g e h têm derivadas. Essa transformação t é de fato somente uma função cujo domínio e imagem são ambos subconjuntos de R2, ou seja, se t é de U1 a V1, então esse ponto é x1, y1. E o ponto x1, y é denominado imagem do ponto U1, V1, que é o t de 1 e V1. Se não existem pontos com essa mesma imagem, t vai ser injetora. E a figura 1 aqui vai nos mostrar o efeito de uma transformação. Então aqui eu tenho o S que depende de U e V para quem depende de X e Y. Na verdade, nós vamos sempre tentar fazer esse caminho contrário para facilitar. Nesse primeiro exemplo, é esse aqui mesmo. É uma função S de U e V transformando em X e Y. Se T for injetora, então existe uma transformação inversa, que é T de menos 1 do plano XY para o plano UV, e pode ser possível interpretar ou inverter as equações 3 para escrever que U e V em termos de x e y. Então a ideia é escrever U e V em termos de x e y para poder ver como é que funciona, tá?
Vamos ver então o primeiro exemplo aqui que nós temos para poder trabalhar. Aqui, primeiro exemplo. Tá lá. Exemplo 1. Uma transformação é definida pelas equações x é u ao quadrado menos v ao quadrado e y é 2uv. Ele quer que nós determinemos a imagem do quadrado S, U e V, onde o U varia de 0 até 1 e o V varia de 0 até 1. Bom, se esse aqui é um quadrado, veja que x é uma função de uv, y também é uma função de u e v, só que o u varia de 0 até 1 e o v varia de 0 até 1. Vai ser um quadrado, né? E aqui embaixo eu já tenho esse quadrado para poder mostrar para vocês. Tá lá. Esse quadrado aqui. É um quadrado bem simples, né? Haja vista aí que nós temos aqui o nosso u variando de 0 até 1, ó. O u está aqui nessa aqui, tá certo? No eixo x, varia de 0 até 1. E o v está aqui, como se fosse o eixo y, né? Varia também de 0 até 1, tá lá, o v. Muito bem, então eu tenho aqui, ó, S1, S2, S3 e S4. Eu vou dar os nomes desses espaços aqui, porque vou fazer uma conversão, vou fazer uma transformação. Para poder fazer essa transformação, eu sei que o U varia de 0 até 1 e o V varia de 0 até 1. Então, o primeiro passo que eu vou considerar aqui é falar que o meu V ele é 0. Então, se V é 0, por que V é 0? Porque V varia de 0 até 1. Então, o V pode ser 0. Se o V for 0, como é que vai ficar aquela conta ali? O meu x vai ficar igual a u ao quadrado e o meu y vai ficar igual a 0, tá certo? Porque 2 vezes 1 vezes 0, 2 vezes u vezes 0 é 0. Então eu tenho que o meu x ele vai ser u ao quadrado e o meu y vai ser 0. Muito bem. Então, o meu x, que é aqui u ao quadrado, o u varia de 0 até 1. Então o x é igual a u ao quadrado. Se o meu u varia de 0 até 1, então o meu x ele tem que variar de mais 1 ao quadrado. O meu x é 1. E se o u for 0, o x vai ser 0 ao quadrado, que vai ser 0. Ou seja, o meu x ele varia, então, agora de 0 até 1, certo? Então, nesse caso aqui, o meu x ele é u ao quadrado e o meu y é 0. Então, o meu x varia de 0 até 1. Muito bem, então se eu quiser fazer o segmento que vai de x a y com essa condição aqui, o meu x ele vai variar de 0 até 1 e o meu y vai variar, o meu y vai ser sempre 0. Então, se o y é sempre 0, eu vou, ao fazer esse gráfico aqui, eu vou ter essa condição aqui, né? Olha lá, vou pegar um pedacinho aqui. O meu x varia de 0 até 1, aqui. E o meu y é sempre 0. Então, essa aqui vai ser a minha nova S1, certo? Muito bem, então vamos fazer agora a S2. Para poder fazer a minha S2, o U vai ser 1. Então, agora eu vou colocar aqui U. Vou colocar aqui o meu U é igual a 1. Se o U for igual a 1, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu x vai ser U ao quadrado, que é 1, né? 1 ao quadrado menos V ao quadrado, ou, na verdade, x é 1 menos V ao quadrado. E o meu y vai ser 2 vezes 1 vezes V. Ou seja, o meu y vai ser 2V. Então aqui eu tenho o meu S1, ele era o x variava de 0 até 1 e o y era 0. Então essa parte aqui de baixo. Se eu tenho agora que o meu y é 2v e o meu x é 1 menos v ao quadrado,
eu vou ter o meu S2. Só que lembre-se que o meu x varia de 0 até 1. Se o x varia de 0 até 1, então é porque eu vou ter aqui uma curva, porque aqui está o quadrado, né? Então, se eu quero o x é 1 menos v ao quadrado, o y é 2v. Para poder fazer essa curva aqui, eu vou ter que encontrar algo para x e y, porque senão eu não consigo fazer. Como que eu faço isso? Bom, o y é 2v, então eu posso falar aqui o y sobre 2 é igual a v. Eu posso falar então que x é igual a 1 menos y sobre 2 ao quadrado. Ou seja, x é igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho aqui a minha segunda curva, né? X é 1 menos y ao quadrado sobre 4. E para poder ver essa curva aqui, bom, essa curva aqui, ela é uma parábola, né? Porque tem uma equação de segundo grau aqui. Então, como que eu faço essa parábola aqui? Posso tirar o mínimo múltiplo comum, se eu quiser, né? O x, ele é 4 menos y ao quadrado sobre 4. Posso colocar aqui. E aí, se o x varia de 1 até 0 também, se eu colocar 1 aqui e depois 0, eu vou ter a resposta. Se eu colocar 1 aqui, eu vou ter que 1 é igual a 4 menos y ao quadrado sobre 4. Esse 4 vem para cá, então vai ficar, na verdade, que 4, quando vem para cá, fica 4 é igual a 4 menos y ao quadrado. Posso cortar esses dois 4, então o y é 0. Então esse aqui é o primeiro ponto. Então quando o x é 1, o y é 0. Se eu voltar aqui, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui. E se eu disser agora que o meu x, desculpa aqui, né? Se eu disser agora que o meu x vale 0, então eu vou ter aqui que 0 é igual a 4 menos y ao quadrado sobre 4. Ou o 4 multiplicando vai ficar aqui 0 é igual a 4 menos y ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado é 4 e y é raiz de 4. Então, y é igual a 2. Então, muito bem. Então, se o y é 2, eu vou voltar aqui e vou colocar aqui 2. Se eu sei que isso aqui é uma parábola, a gente faz essa curva aqui, né? Do lado de cá. Essa parábolazinha aqui. Então, eu tenho aqui S1, aqui eu tenho S2. Preciso agora do S3 e do S4. Para poder fazer o S3, vamos em frente aqui, né? Nós consideramos anteriormente que o nosso U valia 0, na verdade não U, né? Que o V valia 0. Então, se o V valia 0 lá, aqui o V vale 1. Então, nós vamos colocar aqui S3, o V vale 1. Se o V vale 1, o U varia de 0 até 1, é a mesma coisa. Varia de 0 até 1. Então, nós vamos ter que o nosso x agora vai ser, olha lá, pegar a equação, u ao quadrado menos v ao quadrado. O v agora vale 1, então vai ficar aqui o x é igual a u ao quadrado menos 1. E o y, por sua vez, ele vai ser quem? O v vale 1, então vai ser 2u. De novo, y sobre 2 é o u. Se eu colocar o u aqui, vai ficar que x é igual a y ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos 1. Ou seja, o x é y ao quadrado sobre 4 menos 1. Para poder achar esse aqui, de novo vou ter que fazer uma pequena substituição, né? Por quê? Eu quero achar quais são os pontos, né? Quais são os pontos aqui, então? Se eu colocar aqui que o meu x ele varia y ao quadrado menos 4, de novo eu vou colocar aqui
x é igual a y ao quadrado menos 4 sobre 4, portanto, 4x é igual a y ao quadrado menos 4. Mas agora, quanto é que é o meu x varia? Bom, se o meu x aqui nesse caso aqui, ó, se o meu u for zero, o x varia de menos 1 até zero. Então, ele varia agora de menos 1 até zero. Então, se é de menos 1 até zero, eu vou colocar primeiro zero aqui e depois vou colocar o menos 1. Se eu colocar o zero aqui, vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 4, portanto, y é igual a 2. E tinha que ser mesmo, né? Porque tem que encontrar. Então, eu tenho aqui y igual a 2, esse ponto aqui. E o outro ponto, eu vou agora colocar o meu x igual a o menos 1 que está ali. Então, eu vou ficar aqui 4x é igual a y ao quadrado menos 4. Se o x vale menos 1, então vai ficar 4 que multiplica menos 1 é igual a y ao quadrado menos 4. Posso cortar esses dois aqui que são iguais, portanto, y é 0. Então, y0 vai vir aqui nesse ponto aqui embaixo. Y0 vai vir aqui nesse ponto aqui. Então, quando o x é menos 1 e como é uma curva, faz isso aqui. Falta, então esse aqui é o S3, falta o S4. E, S4 vai ser dado por... Bom, então, se o meu último V valia 1, agora eu vou ter que colocar exatamente que o meu V, que o meu U vale 0, né? Para poder fazer. Então, agora o meu U vai ser 0. Se o U é 0, o V continua variando de 0 até 1. Perfeito? E agora, então, nós vamos escrever aqui. Se nesse caso aqui ele varia de 0 até 1, eu vou ter aqui o meu x, ele vai ser menos v ao quadrado, né? Porque ele é u ao quadrado é 0 menos v ao quadrado 0. E o meu y vai ser 0. Portanto, se o meu x é menos v ao quadrado e o v varia de 0 até 1, o meu x ele só pode ser ou menos 1, ou o meu x é 0, porque o v varia de 0 a 1. Menos 1, 1 ao quadrado com menos, menos, 0 ao quadrado, 0, 0. Então, esse aqui, o y é 0 e o x varia de menos 1 até 1. Eu volto aqui. Então, vai ser esse aqui o meu S4, de menos 1 até 0. Aqui é menos 1, né? Lá de cá 1. Esse aqui é o S4. Se eu tirar agora essa capinha que eu coloquei aqui, vocês vão ver que justamente essa figura é a que está aqui embaixo. Aqui. Olha lá. S1, está aqui, né? Vou colocar agora lá. S1, S2, S3 e S4. Exatamente a mesma figura que está aqui, tá certo? E essa aqui, então, agora é a região R. Então, essa aqui é a imagem dessa transformação linear, que ele queria que determine a imagem do quadrado S para x e y. Então, aqui é no eixo xy, e aqui é no eixo UV. Então, é assim que faz.